Nessa edição, a entrevista é com Marcele De Simone, do Núcleo Jovem Engenheiro. E a reportagem da semana é sobre o seminário de abertura das campanhas salariais. Veja agora a sessão no ponto. Existe um discurso já bastante surrado, segundo o qual os direitos trabalhistas encarecem a produção. Esse argumento é apresentado sempre que se pretende retirar esses direitos e precarizar as relações do trabalho. Atualmente, essa falácia representa uma ameaça concreta por meio de vários projetos que tramitam no Congresso que podem piorar as condições de vida e trabalho da população brasileira. Um deles, a terceirização de toda e qualquer atividade, já é aprovada e sancionado pelo governo na confirmação de um equívoco que não só prejudica quem trabalha, mas também a economia. É preciso que não só o movimento sindical se mobilize, mas que a sociedade como um todo compreenda a valorização do trabalho é essencial à construção de um país próspero. Vamos juntos defender os nossos direitos e ajudar o Brasil a sair da crise com crescimento, e não com arroxo e mais exploração. Prezadíssimo telespectador, começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, que é uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Tema de hoje, a juventude e o movimento sindical. Para conversar conosco, recebemos com muita honra e alegria a Marcele De Simone, que é coordenadora do Núcleo Jovem Engenheiro do CESP e que tem muitas novidades para nos contar. Marcele, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então tá bom, o prazer é todo nosso. Antes de mais nada, o que é o Núcleo Jovem Engenheiro do CESP? Como é que ele se configura, Marcele? Então, o Núcleo Jovem Engenheiro, ele é um espaço que o nosso presidente, Murilo Pinheiro, adotou a criação para que a juventude, seja ela acadêmica, seja ela recém-formada ou profissionais jovens na área da engenharia, pudessem participar e discutir questões fundamentais, seja do mercado de trabalho ou também contribuindo com projetos para a nossa sociedade dentro da engenharia. Então é um espaço que mobiliza, que articula, que cria, que inova com ideias dentro da engenharia. O que eu acho interessante do núcleo, Marcelo, é que ele tem grupos de trabalho onde cada tema é recepcionado, é estudado e algo é feito, né? Não fica só no blá blá blá, né? Não, justamente isso a gente, como a galera é muito mais jovem, ela não gosta muito do blá blá blá. Então nós fizemos grupos de trabalho, então nós discutimos a questão da carreira, nós discutimos o Cresce Brasil, que ano passado foi uma das grandes ações do núcleo e também daremos continuidade este ano. Temos o grupo de trabalho de relações acadêmicas que trata com as universidades a importância de você levar a informação hoje sobre trabalho, estágio, que é algo importantíssimo para a nossa juventude, dentro das universidades, para que eles saiam como pessoas profissionais e engenheiros capacitados e entendidos do que a sociedade e o mercado de trabalho hoje exige também. Então, são diversos grupos de trabalho, entre eles, cada um que dá uma sugestão, porque é um grupo democrático. Então, a pessoa vai, o acadêmico ou o engenheiro formado, e dá uma ideia, fala, o sindicato poderia contribuir em tal projeto. Então, essa sua ideia, você, a partir de agora, é o coordenador desse grupo. Então, ele fica à frente e dá continuidade às reuniões para que isso realmente, no final, seja feito, seja aplicado e a gente tenha um resultado. Porque o engenheiro gosta de resultados. Perfeito. Você citou o Cresce Brasil, que é o grande projeto da Federação Nacional dos Engenheiros, que tem aí como o mote mostrar o quanto a engenharia pode ajudar no desenvolvimento do país. E daqui a pouco nós vamos falar qual foi o entrelaçamento do núcleo, que surgiu em 2015, é super recente, mas já tem uma interação com o Cresce Brasil. Antes, Marcele, como é que foi o começo desse núcleo, que você participou ativamente, foi uma das gestoras desse grupo, já no seu início, junto com o presidente Murilo. Como é que se deu a ideia do CESP ter esse grupo de jovens atuantes?
Primeiro eu quero salientar que nós temos uma das maiores, se não a maior, liderança da engenharia no país e eu tenho orgulho de poder trabalhar ao lado deste grande líder que é o meu presidente, Murilo Pinheiro. É um homem de visão que conhece a área, a categoria, as nossas dificuldades e percebeu que naquele momento era importante criar um núcleo que conversasse, que dialogasse com esses futuros engenheiros que estarão à frente de grandes obras e de grandes transformações no nosso país. Então o núcleo começou a partir de uma ideia, de uma solicitação do nosso presidente de que pudesse trabalhar mais essa juventude, não só dentro da engenharia, mas também com a consciência do movimento sindical. Ou seja, o que o CESP faz, o que o CESP tem feito ao longo desses 83 anos de história, de luta pela categoria. Então, a ideia inicial do núcleo foi essa, de trazer os jovens para uma discussão, de colocá-los à frente também desse processo e também dizê-los que o protagonismo passa pela mão deles. Ou seja, a mudança que hoje nós queremos no nosso país também perpassa pelos jovens e isso era importante. Então, a partir dessa ideia, nós montamos uma apresentação, metas a serem alcançadas e uma das primeiras metas e objetivos foi realizar palestras nas universidades aqui do estado inteiro de São Paulo. E como é que foi essa questão das palestras? Vocês visitaram todas as cidades, a maioria onde nós temos delegacias. Como é que foi essa interação com os jovens? Essa interação ela foi fantástica, Fábio, porque nós começamos inicialmente na capital, então visitamos diversas universidades aqui na capital e fomos também para o interior do estado. Chegamos a fazer cerca de 20 palestras em 2015, no final de 2015, 20 palestras e nós tivemos um público de estudantes acadêmicos, cerca de 2.000 estudantes puderam assistir e compartilhar o conhecimento conosco. Foi fantástico porque a reação dos estudantes e dos acadêmicos, ela é algo incrível, de dizer, poxa, essa informação não chegava até nós. Então, a partir de agora, a partir do núcleo, nós temos esse apoio. Nós entendemos que o sindicato está cada vez mais presente na sociedade e dentro das universidades. E talvez era isso que faltava para que esses futuros engenheiros tivessem uma consciência social e sindical muito maior do que se tem hoje. Você é jovem, engenheira, tem consciência de classe, é mobilizada, mas se o sindicato não der o espaço que deu para o núcleo, para o jovem, também não adianta pedir participação do jovem, né? Sim, eu acredito que o espaço ele é fundamental. Você reter isso não é benéfico para nenhum lado, não é benéfico para a nossa sociedade. O movimento sindical ele precisa se oxigenar, ele precisa continuar transformando vidas, que é o que nós vemos e vamos continuar fazendo ao longo de toda a vida sindical. Então eu acredito que os espaços hoje que o CESP abre, inclusive a Federação Nacional dos Engenheiros também abre esse espaço, e a CNTU, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, é importantíssimo, porque se você não tem espaço, o jovem não tem voz, ele não tem um local onde ele possa colocar suas ideias, e grande parte dessas ideias são ideias inovadoras, porque são ideias para a nossa atual realidade. Então isso é importante, essa forma de entrelaçar as gerações, ou seja, a geração que já está aí contribuindo há décadas com a sociedade e essa nova geração que tem a sede de contribuir, de trabalhar, de dar o seu melhor para a sociedade, esse laço é que faz com que o Brasil continue andando. E o sindicato foi pioneiro, te digo com clareza, foi pioneiro nessa abertura desse espaço. Porque é muito fácil, Fábio, falar, eu abro espaço para a juventude, mas só tem a secretaria. Eu só tenho um núcleo, mas esse núcleo não tem ação, ele não faz nada, ele não tem voz, ele não tem voto. É diferente, concorda? Então, assim, quando você tem um núcleo, um espaço, mas esse espaço movimenta, mobiliza, leva a juventude para dentro do sindicato sábado, que é a coisa mais difícil acontecer e acontece no nosso sindicato. Fazemos reuniões mensais, fazemos seminários com mais de 200 pessoas participando, jovens, discutindo sindicalismo no Brasil.
Então, é algo diferente, que os engenheiros têm protagonizado e muito. Falando dos eventos, que também acaba o sindicato oferecendo estrutura, apoio, logística, né? Que é um dos fortes do CESP, né? O CESP, para fazer evento, é uma maravilha, e eventos que são sempre relevantes socialmente. São debates, informações ali que são tratadas, que são de super interesse público. Vocês logo no início fizeram um seminário, né? Falando dos desafios profissionais da juventude, e você me dizia antes da gente gravar, foi um marco na história do sindicalismo engenheiro, essa questão dessa reunião. Queria saber por quê. Sim, foi um marco, porque há muito tempo, desde os anos 80, não existia uma reunião tão condensada, com cerca de 200 jovens, nessa faixa etária, de 20, dentro do sindicato, entre 20 a 30 anos. Há muito tempo não existia isso, há muito tempo não havia esse interesse, não dos diretores, mas o interesse da sociedade, da própria juventude. Mas o que acontece? Conforme nós fomos fazendo essas palestras nas universidades, nós fomos incentivando os jovens a participarem ativamente do movimento sindical. Então, desse seminário surgiu, e para mim foi um divisor de águas, porque neste momento que o núcleo realmente se solidificou e começou a trabalhar com essas pessoas totalmente dispostas a contribuir, a discutir sobre temas, como você falou, relevantes e com muito conteúdo para a sociedade, para quem é acadêmico, e vale muito a pena participar. Desde já deixo o convite para todos vocês que estão aí nos ouvindo, participem. Se vocês têm oportunidade de participar, não deixem para amanhã, participem destes eventos, porque é de fundamental importância. E a temática do primeiro seminário foi a questão dos desafios profissionais entre os jovens profissionais, é isso? Como é que foi a relação? O nosso tema do nosso seminário foi desafios profissionais e o protagonismo do jovem engenheiro. Por que desafios profissionais? Porque em 2015 a gente já vinha começando a sentir aquelas dificuldades, né, do jovem se inserir no mercado, as empresas solicitando experiência para quem era estagiário, ou seja, que hoje ainda continua acontecendo, diversos fatores que nos mostravam que pela frente, pela nossa caminhada, teríamos inúmeros desafios para ultrapassar. Então, por isso foi o tema do nosso seminário. Só que nós só ultrapassaríamos esses desafios se nós tivéssemos o que nós chamamos de protagonismo. A engenharia precisaria ter o protagonismo das suas ações. E esse protagonismo passa pelos jovens. Então, por isso que nós precisávamos incentivar com que eles entendessem o seu papel. Qual era o meu papel enquanto acadêmico, enquanto futuro profissional ou profissional já formado, dentro da engenharia, dentro da sociedade. Então, esse seminário tratou sobre esses temas, além de falar sobre legislação, os direitos, os deveres de um engenheiro perante as suas obrigações. Perfeito. No próximo bloco, vamos falar sobre o projeto Cresce Brasil Itaim Paulista, que faz referência a um bairro periférico aqui da capital, que tem como os bairros dessa região tem muitos problemas estruturais. E o Núcleo Jovem esteve lá junto com o CESP e vai contar aqui para nós o que aconteceu para este projeto se desenrolar e fazer aquilo que a engenharia mais gosta, oferecer soluções para os problemas da sociedade. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode sair daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre o jovem no movimento sindical
especificamente a mobilização do núcleo de jovens dos sindicatos de engenheiros no estado de São Paulo, aqui coordenado pela engenheira Marcele De Simone. Marcele, fala um pouquinho a respeito, acho que é o grande projeto do núcleo, até por conta da complexidade dele, da mobilização geral que teve, que é o Cresce Brasil Itaim Paulista. Era um projeto do núcleo que foi agregado ao Cresce Brasil. Conta o que é esse projeto, como é que ele está atualmente. Eu vou contar um pouquinho como que ele surgiu, por favor, para vocês terem um pouquinho de noção. Então, surgiu no final de 2015 para o início de 2016. Nós tivemos, nessa época, fortes chuvas na região de São Paulo como um todo, mas especificamente na Zona Leste. E um dos membros do núcleo era ex-morador dessa região e nos procurou para que o sindicato e o núcleo pudessem fazer uma campanha social de doação de roupas, né, materiais, alimentos, porque as pessoas perderam tudo, né, com as enchentes e alagamentos que tiveram naquela região. Então, nós nos mobilizamos e fizemos essa campanha de doação, o sindicato colaborou, seus funcionários, e conseguimos levar até o bairro toda essa doação arrecadada. Porém, em debate com eles e também com o nosso presidente, chegamos à conclusão que apenas fazer doações não era só o necessário, porque ano que vem teríamos a mesma situação e assim por diante. Cria-se um ciclo vicioso entre ambas as partes. E o núcleo percebeu que seria importante, então, naquele momento, estudar por que acontecia aquelas enchentes e alagamentos no bairro e contribuir de alguma forma para a melhoria da situação local que aquela população vivia. Então, é uma população, uma das maneiras e das possibilidades que nós entendemos naquela região era que a população era uma população que já sofria por falta de serviço de saúde, de qualidade, educação, infraestrutura, ou seja, transporte, tudo que nós estamos acostumados, né, Fábio? Normalmente, a ver não só em São Paulo, mas no país inteiro. Verdade. Então, nós percebemos que essa população já sofria com isso há décadas, também por se tratar de uma região de várzea, que houve uma ocupação irregular. Então, ou seja, o ser humano também está sofrendo as ações ambientais das suas próprias ações. Então, tudo isso a gente foi estudar e fomos até o bairro, conversamos com a população e no meio desse processo, desse projeto, nós descobrimos que alguns projetos de engenharia de melhoria dessa situação já estavam em andamento pelo DAE e Sabesp também estava junto, que já realiza um trabalho, porém, o núcleo entendeu que, por maiores e melhores que fossem os projetos, eles só teriam 100% de êxito quando a sociedade, quando a comunidade local entendesse e se engajasse em conjunto. Não era pertinente um departamento, um órgão governamental aplicar um projeto se a sociedade não estivesse consciente quais eram as consequências, o que traria de resultado e benefício. Então, a gente percebeu que não havia essa comunicação entre ambas as partes. Então, o núcleo também se propôs a isso, a intermediar, a trazer esse debate da comunidade. Então, nós realizamos uma mesa redonda durante esse projeto, trouxemos o DAE, a Sabesp e engenheiros da área de saneamento que pudesse explicar as situações e convidamos a comunidade a participar. Tivemos representantes da comunidade do Itaim Paulista que participaram com a gente. Foi debatido inúmeros assuntos, inclusive sociais. Desapropriação de terras que seriam necessárias para a implementação total do projeto. E é algo que estremece, porque a gente sabe das necessidades hoje, sabe das condições sociais hoje das pessoas. Então, a partir de todas essas informações, o núcleo entendeu que uma das principais prioridades do bairro era a educação ambiental da população. Não se transforma, de novo eu repito, por maiores e melhores que forem os projetos. A sociedade não se transforma se não haver educação. Ou seja, a educação precisa existir.
E esse papel o núcleo entendeu. E por isso nós tivemos inúmeros desdobramentos depois deste evento. Foi lançado essa revista, Cresce Brasil Itaim Paulista, que eu deixo inclusive para você, Fábio. Obrigado. Que detém todas as informações do projeto, o que foi conversado com a população e as ações que nós teremos para esse ano. E você também que quer acessar o teor dessa entrevista, você acessa o site do Cresce Brasil, né? Tá aqui na sua tela, e lá tem todas as revistas, as publicações do Cresce Brasil, inclusive essa que é uma das edições mais recentes, não sei se há mais, mas uma das mais, que é o Cresce Brasil Itaim Paulista. Correto, Marcelo? Correto, isso mesmo. Bom, lá no primeiro bloco você destacou a importância do CESP, da direção, do presidente Murilo Pinheiro, apostar no núcleo. Além de promover o diálogo com a sociedade lá, o próprio sindicato, além de dispor de toda a logística, eu lembro que o presidente Murilo esteve presente nessa reunião, conversando com a população, ou seja, fazendo um tete-a-tete, sendo um voluntário desse projeto. Enfim, eu acho que isso mostra, Marcelo, a importância de você ter essa retaguarda da instituição junto com o núcleo, né? Porque senão seria só várias ideias, mas e os meios de se fazê-la, né? Sim, com certeza. Esse apoio da diretoria, do presidente, é fundamental, foi e continuará sendo fundamental para a existência do núcleo. Como você falou, o presidente nos acompanhou no lançamento da nossa revista, que foi no bairro, foi numa igreja do Itaim Paulista, né, em um sábado, que ele poderia muito bem estar realizando suas ações pessoais, mas se dispôs a estar conosco, com a comunidade presente, discutindo as questões, apresentando um trabalho que foi voluntário, de jovens engenheiros que querem contribuir não só para aquele bairro, mas para toda a sociedade. Foi um primeiro trabalho, um primeiro projeto piloto, e que eu tenho certeza que desse vão surgir inúmeros trabalhos, porque essa é uma realidade que não acontece só aqui no Itaim Paulista, mas acontece em diversos lugares no Brasil. Bom, e os desafios agora, Marcele, para o núcleo daqui para frente? Eu creio que a interiorização acho que deve ser algo muito importante. O que você vê de processos aí importantes que devem ser realizados? Olha, os desafios são enormes. O primeiro é a realização de uma feira socioambiental educativa no Itaim Paulista, como forma de contribuir, ou seja, a gente não vai falar que está faltando educação ambiental. Não, os futuros engenheiros não falam assim. Eles falam, podemos contribuir com esse bairro com mais educação ambiental. Problema e solução, né? Claro. Muito obrigado, viu? Esta entrevista do Jornal do Engenheiro na TV fica por aqui, mas a edição não termina. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! No dia 18 de abril, ocorreu na sede dos Sindicatos dos Engenheiros do Estado de São Paulo a 17ª edição do Seminário de Abertura das Campanhas Salariais. O evento tem o objetivo de sedimentar o caminho do diálogo nas negociações salariais, reforçando que a melhoria salarial é essencial ao trabalhador e importante fator no debate nacional de retomada do crescimento. A realização de um evento como esse e com o sucesso do evento, com as pessoas entendendo que é possível uma relação saudável, é possível a gente pensar num bom acordo, num bom desenvolvimento e no crescimento do país. Com o entendimento de que a saúde da empresa é a saúde do engenheiro e a saúde do engenheiro é a saúde da empresa. Com essa relação, nós temos certeza que nós podemos construir discussões propositivas. Podemos apresentar propostas factíveis para as empresas, para o país e para o desenvolvimento do nosso país e o crescimento. A atividade contou com a avaliação de especialistas sobre a conjuntura econômica e a apresentação de informações sobre o mercado de trabalho. Esteve presente representantes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, e também do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. Esse evento é o momento de fazer essa síntese, de formular essa interpretação
do que está acontecendo no momento, quais são os desafios que o movimento sindical dos engenheiros enfrentará nessa campanha salarial, nesse contexto, e identificar quais os objetivos que são indicados a serem perseguidos e de que maneira que o sindicato vai procurar construir esse processo. Então, uma ideia essencial é mostrar que o momento é de muita dificuldade, mas que essas dificuldades são criadas propositadamente para viabilizar a aprovação no Congresso de reformas que prejudicam os trabalhadores, mas que se as empresas embarcarem nesse jogo do sistema financeiro, elas vão ser também prejudicadas, tanto quanto os trabalhadores. São difíceis as campanhas, mas espera-se que o bom senso prevaleça, não no sentido da deterioração, da precarização, como, por exemplo, o governo tem pretendido com as suas propostas de reformas, mas que o mundo empresarial tenha mais bom senso para, apesar das dificuldades, buscar junto com os engenheiros e os trabalhadores alternativas positivas de enfrentamento da crise, garantia de emprego e melhoria de salário. Os representantes das empresas e entidades patronais com as quais o CESP negocia também participaram do debate. Nós temos aqui tanto as empresas, as grandes empresas que estão com os nossos engenheiros, que empregam os nossos engenheiros, empresas que são referências, desde a Electro, que é referência, que está entre as melhores empresas em relação às melhores, que oferecem o melhor plano para os seus funcionários, seus colaboradores, e, ao mesmo tempo, as lideranças sindicais, as lideranças do sistema, com FEA, CREA e Mútua, que aqui vários presidentes de CREAs, que, além dos cientistas que aqui apresentaram suas teses, para que a gente possa ter um alinhamento e a defesa mesmo da engenharia nacional, a defesa da engenharia unida. Toda a iniciativa para que você possa ter uma negociação coletiva mais tranquila, trazendo informações, trazendo perspectiva de mercado, aquilo que está acontecendo é muito importante. Eu acho que o momento que o Brasil vive hoje é grande, é muito importante essa união entre patronal e laboral, com as informações que são trazidas pelos órgãos, institutos, pelos economistas. Eu acho que isso faz com que a gente possa avançar e criar condições de ter empresas mais estruturadas, engenheiros mais empregados. Eu acho que essa é a finalidade e isso é muito benéfico para toda a população. Muito importante esse tipo de evento, porque faz com que a gente não fique de lados opostos. Aqui está todo mundo em conjunto, unidos para poder chegar num consenso. Então, se todos os sindicatos fizessem um evento como esse ou uma coisa parecida, acho que as negociações seriam um pouco melhores, mais brandas ali. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.